Fala pessoal, hoje é um vídeo de bate-papo, né? O legítimo papo de boteco. Nada do que a gente vai falar aqui a gente tem certeza se vai acontecer, é tudo baseado em rumores, coisas que estão acontecendo, mas que não deixam de fazer sentido. Vocês acham que a DJI realmente ia ficar olhando seus amados videomakers comprando dronezinho de FPV de tudo que é marca e não ia fazer nada? Eu acho difícil. E é sobre isso aí, sobre uns vazamentos que andaram acontecendo aí que a gente vai falar nesse vídeo. Se tem uma coisa que eu queria ter sido nessa vida, cara, é videomaker. E não dava pra ter sido na vida passada, nem na próxima vida, como a gente costuma dizer, né? Ah, na próxima vida eu queria ser tal coisa. Não, tinha que ser nessa vida, porque na vida passada não teria acontecido tudo que tá acontecendo de legal para essa categoria, e na próxima aí não tem como saber, né? Por via das dúvidas, eu queria ser nessa vida aqui mesmo. Pensa bem, os caras eles já trabalham ali com os gadgets que eles simplesmente adoram, né? Que são as câmeras, são as filmadoras, e como é o ganha-pão deles, então já facilita justificar mentalmente, né? Quando lança um novo modelo de câmera, tu ir lá e gastar o dinheiro para comprar. Afinal, vai se reverter em lucro, vai melhorar a qualidade do trabalho deles. Ah, Rafael, mas tu é analista de sistemas, né? Tu também devia gostar do computador para poder programar melhor. E não é, né, pessoal? Porque para programar tu não precisa de um computador porrada, né? A gente acabava comprando os computadores top, mas lá no fundo a gente sabia que não precisava de tudo aquilo ali. E no caso dos videomakers, não, né? Quanto melhor o equipamento, melhor a qualidade do trabalho. Quer dizer, às vezes não. Claro que não se resume só a equipamento, existe também o papel do videomaker, mas eu gosto muito de acompanhar os canais de alguns desses carinhas aí, porque eles estão conseguindo fazer um uso fantástico dos drones. Óbvio, esse é um canal sobre drone, então é claro que eu ia falar sobre isso. E desde o surgimento dos drones, ou melhor, desde que alguém se deu conta que poderia pendurar uma câmera num drone, que esses equipamentos começaram a chamar atenção dos criadores de vídeo, desde profissionais que filmam casamentos e pequenos eventos até grandes produções de cinema. Afinal, é muito mais barato tu utilizar um drone do que contratar um helicóptero com cameraman e uma câmera a tiracolo. Só que, claro, lá no início as coisas eram muito mais difíceis, os drones eram muito precários, as câmeras não tinham um sistema de estabilização tão bons quanto hoje, então poucos profissionais usavam a tecnologia, até que teve uma reviravolta, e vocês certamente sabem do que eu tô falando, né? Pois é, né, pessoal, bom e velho Phantom 1, que chegou aí, né, como um divisor de águas e levou os drones mais para perto ainda dos videomakers. Até porque nesse momento aqui, apesar dele não ser um drone como a gente está acostumado a ver hoje, né, hoje em dia qualquer dronezinho, como por exemplo o Mavic Air 2 aqui, já vem com a câmerazinha instalada, tu não precisa fazer nada. Nesse caso aqui, tu ainda precisava colocar um gimbalzinho aqui embaixo, tem até o suportezinho dele, mas depois dava para trabalhar na pós-produção, ali na edição e melhorar ainda mais as coisas. Só que como eu sempre digo, pessoal, o leque dos drones ele é muito grande. Todo dia inventa uma nova forma de usar ele, né? Seja em outros campos, como o agronegócio, ou então as inspeções técnicas, mas dentro da própria cinematografia, toda hora está surgindo coisa nova. Foi assim com os drones de corrida, né? Que passaram a ser utilizados para fazer perseguições de drift, ou então tomadas mais radicais, né? Mais dinâmicas que um Phantom, ou então que um Mavic não são capazes de fazer. Depois veio o Cine Whoop, que é um drone parecido com drone de corrida, mas que não é feito para fazer movimentos muito drásticos, não é para dar toda aquela emoção. Ele é mais para ser um equipamento pequenininho, capaz de fazer também algumas tomadas que os drones da DJI não são capazes de fazer. E atualmente, né, existe já vários videomakers utilizando esses drones, mas é muito mais comum tu ter pilotos de drone que fazem as captações e entregam para agências para fazerem então a edição final, né? São poucos os videomakers que realmente vão lá, colocam óculos FPV na cara e geram as suas imagens por conta própria. Um dos motivos para esse aí, quem conhece o Guilherme Coelho sabe que o cara é um top das galáxias aí nesse segmento, e ele é um dos caras que foi atrás e ele tá se qualificando para fazer esse tipo de captação. Aliás, ele já tá mandando muito bem. E no vídeo dele ele comenta justamente sobre as dificuldades de hoje o videomaker trabalhar com FPV. Tu precisa basicamente manjar ali de montagem de drone, então tu precisa comprar um drone de corrida pronto, que fatalmente cedo ou tarde vai acabar batendo em alguma coisa por conta da própria natureza do tipo de voo, né? Ele é um voo mais arriscado, então tu dá porrada, quebra hélice, quebra câmera, e infelizmente faz parte aí do dia a dia desse tipo de pilotagem. Então tu vai bater, vai estragar o motor, tu vai bater, vai
sei lá, vai dar um curto-circuito, vai estragar a placa controladora e aí precisa ou saber ou então conhecer alguém que saiba dar manutenção nesse drone. Mas a boa notícia para essa galera aí é que a DJI gosta muito de vocês. Aliás, gosta muito mais dos videomakers do que dos droneiros. Isso aí é uma coisa notável, sob vários aspectos que eu não vou nem comentar aqui. Mas é uma verdade. E é óbvio que percebendo que os videomakers estão correndo atrás aí dos efeitos, né, de toda essa maravilha que são os drones de FPV, ela dificilmente deixaria eles desamparados e na mão de terceiros. Ela já fez isso aí com o DJI FPV System, já que esse era um segmento totalmente dominado pela Fat Shark, que é uma fabricante de óculos de FPV, e por fabricantes de câmeras chinesas, né? Claro, sem esquecer de mencionar a GoPro, já que a maioria desses drones de FPV eles funcionam com uma GoPro acoplada. Mas daí a DJI vendo ali que o negócio não estava evoluindo na velocidade que deveria, né? A Fat Shark estava acomodada. FPV digital pra quê? A qualidade tá boa, deixa assim mesmo. Ela foi lá e pimba, né? Lançou o DJI FPV System, que apesar de caro, quem testou sabe que o negócio é muito bom. E caiu como uma luva também no segmento dos videomakers. Só que uma coisa restava ainda, que era a questão do drone em si, né? A pessoa, mesmo comprando ali o sistema da DJI, ela precisava do drone para colocar o sistema dentro. E parece que é nisso que eles andam trabalhando. O Fabiano Regra, do canal Mundo Drone, ele já fez um vídeo recentemente falando sobre esse tema, né? Porque andaram vazando aí algumas coisas, entre elas uma foto ali meio pixelada do que seria, né, um dronezinho de FPV da DJI. E olhando essa imagem aí, a gente tem algumas informações meio contraditórias, né? Primeiro, que não me parece que seria inteligente lançar um drone de FPV com uma câmera tão exposta como essa que tá ali. A maioria das pessoas que monta, né, drones para FPV, coloca a câmerazinha do piloto lá na frente, né? Porque daí é o melhor lugar e se ela quebrar ela não é tão cara, mas geralmente a câmera que grava em HD, né, em geral uma GoPro ou então uma Osmo Action, né, uma câmerazinha top dessas aí, ela fica no local mais protegido justamente para se bater, não quebrar. E nesse caso aí a gente vê aquela câmera ali na frente que pode ser até que seja a câmera do piloto, né, deixando margem para colocar uma câmera HD em algum outro lugar. Isso aí não fica muito claro, né, aliás até seria de se imaginar o que a DJI pensaria a respeito disso, né, vou fazer um drone que já vai filmar através da própria câmera que está ali embutida nele, ou seja, a situação mais simples de todas, ou então vou fazer um drone que é compatível com a Osmo Action, né, que eu mesmo produzo, ou então vou fazer um drone que o profissional vai poder colocar a câmera que quiser, então ele vai poder utilizar uma Osmo Action, vai poder utilizar uma GoPro, ou então qualquer outra câmera que ele queira. Então isso aí são tudo perguntas sem resposta, né? Outra coisa que dá para ver dessa imagem aqui é ali atrás, que dá para ver que tem um motorzinho de drone de corrida, né, com uma hélicezinha que aparentemente é tripar, presa por uma rosca, ou seja, sem sistema de engate rápido, o que nos deixa de novo com a pulga atrás da orelha, né, porque a DJI ela sempre utiliza sistemas de encaixe rápido, inclusive já lançou no passado sistemas de motor, de ESC, hélice, enfim, para drones de corrida, e ele já tinha lá um sisteminha de encaixe rápido. E nesse caso aqui, então, a gente poderia se perguntar se isso aqui realmente é da DJI, porque está utilizando ali uma porca para prender a hélice. Por outro lado, isso aí também pode ser algum tipo de lição aprendida, né? Por saber que a comunidade que voa FPV já está acostumada com esse tipo de situação, tem um estoque inesgotável de hélice que vive quebrando, né? Então precisa ser substituído com facilidade. Eles podem ter optado por adotar aí esse padrão e aí não muda nada na vida de ninguém, né? Não precisa comprar hélice específica para esse drone. E isso aí, com certeza, seria uma decisão inteligente. Se bem que também, né, pessoal, essas empresas aí que detêm uma grande fatia do mercado acabam empurrando ali alguns padrões para nós e a gente acaba adotando sem problemas para poder usufruir do benefício. Não sei se é o caso aqui. Outra coisa, pessoal, que a gente pode falar sobre essa imagem aí é que geralmente quando se voa com drone FPV, uma das características que permitem que o piloto tenha sensibilidade na hora de fazer a captação é o fato da câmera ser fixa, né? Os dronezinhos de FPV, eles não têm sistemas de estabilização com gimbal, né, como é o comum em drones como o Mavic Air 2, como o Mavic 2, né, e próprio Phantom e tudo mais, que é essa câmerazinha móvel aqui que fica sempre paradinha conforme o piloto vai voando. É o piloto que dá todo o flow, né, toda aquela suavidade do voo, é responsabilidade do piloto e às vezes não tem como resolver na pós-produção, não tem como tirar ali, por exemplo, um movimento indesejado, uma guinada, alguma coisa, e aí tem que se refazer toda a tomada, né, esse é o tamanho da dificuldade da execução de um voo com FPV. Por outro lado, né, com base em algumas patentes que a DJI tem preenchido também,
pode ser que se utilize uma câmera com um sistema de estabilização ótica, ou seja, não tem um gimbal, só tem um sistema de estabilização, como é aquele utilizado na própria GoPro Hero 8, ou então na Osmo Action, né, que tem os sistemas Rocksteady e também o Hyper Smooth, que faz uma estabilização que não depende de um gimbal mecânico, né, uma estabilização digital muito boa, por sinal, que poderia ficar ainda melhor se houvesse uma estabilização no próprio corpo da câmera. E aí, claro, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem também, haveria ali um sisteminha motorizado simplesmente para poder ajustar o ângulo de inclinação da câmera. E aí entra uma outra controvérsia, porque qual seria a utilidade disso aí? Bom, poderia servir para que o piloto ajustasse o ângulo conforme o tipo de voo, e nesse caso seria desnecessário, já que dá para ajustar esse ângulo antes do voo, e geralmente o piloto ele se habitua tanto às características do drone, que ele não mexe no ângulo da câmera nunca, o que tornaria isso aí um recurso totalmente inútil, ou então ele poderia servir também para deixar sempre a câmera na horizontal, sempre filmando para frente, mesmo que o drone se movimentasse, né? Acelerando e desacelerando, ficaria a câmerazinha sempre virada para frente. E isso aí também é outra coisa que pode parecer uma ideia boa, mas que na prática não é. Não existe uma grande dificuldade em se instalar um servo para controlar o ângulo da câmera. Muitos amigos meus, inclusive eu, já fiz isso aí lá no passado, mas bastava levantar voo para concluir que não era uma grande ideia, porque tu perde totalmente o feeling do voo, tu não sabe exatamente qual é que é a inclinação do drone, e também não valeria a pena tu ter isso aí só para a câmera do piloto e nem só para a câmera HD, porque tu precisa ter certeza de que a câmera HD tá filmando exatamente aquilo que o piloto tá vendo, né? Ou o contrário disso aí, que enfim, né, o piloto do drone é o próprio cameraman, aqui não dá para ter duas pessoas, como é o caso de um Spire, por exemplo. Mas o fato é que da DJI a gente pode esperar sempre muitas coisas, né? Geralmente coisas grandiosas, então nada impede que eles de fato estejam lançando alguma coisa aí que seja um game changer, né? Uma coisa que vai mudar ali o FPV para sempre. Inclusive eles também publicaram recentemente uma outra patente de um novo tipo de gimbal super compacto. Pode até ser, pode até ser, eu não tenho opinião formada, mas eu acho que um gimbal, no caso do Cinewoop ou do drone de corrida, é uma coisa totalmente dispensável. É o piloto que faz às vezes do gimbal, então depende do piloto aí a competência para fazer um bom trabalho. De qualquer forma, né, apesar da gente ter mais perguntas do que respostas nesse momento, eu acho que a DJI dificilmente ficaria de fora, né, vendo ali os videomakers utilizando cada vez mais drones de FPV para complementar os trabalhos que hoje são realizados pelos drones convencionais de filmagem, e ficar olhando de fora e não fazer nada a respeito. Né? Então, eu acho que ela vai lançar alguma coisa em breve. O próprio Ozitav, que é um dos vazadores principais aí de lançamentos da DJI, já disse que várias fontes dão a entender que o drone de FPV vai ser o último lançamento de coisa voadora que a DJI vai lançar esse ano, que também vai sair tipo o Osmo Mobile 4, o Ronin S2 e o Osmo Action ou então o Pocket 2, o que aliás eu tô ansioso para ver, né? Uma Osmo Action 2 seria do caramba. Mas apesar disso aí, são tudo boatos, né? Então a gente não sabe se vai vir ou não. Acho que seria fantástico ter um drone de FPV made by DJI, porque ela já mostrou que competência tem para botar o dedinho aí em lugares onde ninguém imaginava ela. Tá aí o DJI FPV System, que não nos deixa mentir, que simplesmente balançou as estruturas da Fat Shark lá de uma forma que eles estão quietinhos até hoje, nunca mais ouvi falar de Bite Frost nem nada. Mas enfim, temos que esperar para ver o que vai vir. Tá, beleza, pessoal? Isso aí foi o vídeo de hoje. Então, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!